Êxodo 14, a partir do versículo 21, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é vida, que é viva, que é eficaz, que muda, que transforma as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada pessoa que está neste lugar nessa manhã. Deus, eu sei que não estamos aqui por acaso, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos reuniu neste lugar nesta manhã com um propósito. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. A minha oração é que o Senhor fale com liberdade neste lugar, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer com liberdade neste lugar, em nosso meio. Nós abrimos os nossos corações, nós damos espaço ao Teu Espírito para se mover neste lugar, nesta manhã. E nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos mais uma vez nesta manhã. Que a Tua vontade seja feita neste lugar. Nós oramos, pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Êxodo é um livro muito profundo no Antigo Testamento, talvez um dos mais, e não digo isso pelo conteúdo em si, mas sim pelo contexto. Porque o Êxodo, na verdade, nós estamos falando aqui da saída de uma geração, da saída do povo de Deus do cativeiro, povo que foi escolhido por Deus, um povo que tinha promessas, mas que passou um período de mais de 400 anos ali no cativeiro, um tempo longo, um tempo muito difícil. E o Êxodo para mim é maravilhoso e profundo e revela Deus de diferentes formas, porque a gente vai ver ali Deus agindo de formas sobrenaturais, a gente vai ver Deus usando pessoas, a gente vai ver Deus enviando pestes para tocar ali nos egípcios e em Faraó, para que eles permitissem que o povo saísse ali do Egito. Então é um livro, na verdade, sobrenatural. A gente vê muitos milagres acontecendo, a gente vê Deus usando a vida, por exemplo, de Moisés, que não se sente capaz para aquela missão, mas sendo levantado por Deus de forma sobrenatural e fazendo coisas sobrenaturais, não porque ele era muito bom, mas porque Deus estava com ele. O Eu Sou, o Todo-Poderoso, estava com ele. Então um livro profundo, um livro maravilhoso, um livro que a gente pode olhar e ver esse Deus que nós servimos, esse Deus poderoso, esse Deus grande que nós servimos. Eu não sei se você sabe, mas o significado de Êxodo é saída. E o nome já fala por si só, porque o livro de Êxodo vai falar sobre isso. O livro de Êxodo é sobre a saída do povo de Deus do Egito rumo à terra prometida, rumo ao lugar que Deus não gostaria que eles tivessem saído, né? Mas infelizmente, por causa de erros e de pecado e de terem virado as costas para Deus, eles estão nessa terra distante, eles estão no Egito e ficam lá por mais de 400 anos. Mas aí aqui a gente começa a ler em Êxodo que Deus vai preparar uma saída.
esse é o significado, na verdade, do nome do livro, né? O título aí, Êxodo, saída. E eu não sei você, eu já me alegro com isso. Só de, se a gente tivesse só o significado do nome do livro, a gente já poderia ficar aqui e fazer uma pregação e já agradecer a Deus e já celebrar, porque isso aqui é maravilhoso. A gente vê aqui que o significado, o êxodo, né? A gente vê que Deus livrando, a gente vê saída, e a gente vai ver que esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que a princípio no natural não existia saída. A gente vê que no natural não tinha um escape. No natural, Faraó, o homem mais poderoso naquele tempo, ele está ali com o seu exército, está escravizando o povo de Deus por mais de 400 anos. A princípio, aos olhos naturais, não existia uma saída, não tinha um escape, não tinha como eles saírem daquela situação. Êxodo, saída. E aqui já a primeira lição e ensinamento para mim e para você: nós servimos a um Deus de saídas. Nós servimos a um Deus que ele nunca está preso, sempre existe um escape. Se não existe uma saída, Deus cria uma saída. Se o inimigo fecha a porta, ele abre a janela. Se ele fecha a janela, não tem problema, ele abre o telhado para a gente sair. Esse Deus que nós servimos, nós nunca estamos presos, porque por mais que o inimigo tente me prender em alguma situação, por mais que ele tente me amarrar em algum lugar, e eu possa olhar e dizer, mas eu não consigo ver uma saída, não tem como eu sair deste lugar. Eu sirvo a um Deus que cria saída de onde não existe. Ele cria um caminho onde não existe um caminho. O êxodo é isso, é uma saída onde não existia uma saída. É um caminho que Deus fez, é a saída que Deus criou para que seu povo voltasse e vivesse as promessas que ele tinha para eles. É esse Deus que você serve. Se ele precisar derrubar as muralhas de Jericó, ele derruba. Se ele precisar abrir o mar vermelho, ele abre. Seja lá o que for preciso fazer, ele faz. Ele não precisa de uma saída, ele cria uma. Ele faz uma. Ele faz acontecer. No natural a gente pensa, mas Deus, e agora como é que eu vou fazer? Deus ele não precisa de uma resposta humana, porque se não existe, ele cria. Ele cria. Não tem uma saída, não tem problema, fica tranquilo, Deus cria uma saída. Não tem solução, Gui, não tem problema, fica calmo, Deus cria uma solução. Gui, o meu casamento chegou ao fim, fica tranquilo, Deus cria uma solução para o teu casamento. A minha empresa faliu, não tem jeito, aos olhos humanos, Deus cria saídas aonde não existem. Nós servimos a esse Deus. Mas o diabo, ele quer mentir para nós e dizer que não. Ele quer dizer que nós vamos ficar ali para o resto das nossas vidas, e que Deus não vai nos tirar, Deus não vai nos conduzir, Deus não vai nos levar, que afinal estamos aqui nessa situação e vamos morrer nessa situação. E muitas vezes, muitas pessoas acabam errando porque se precipitam. Afinal, eu não vejo Deus agindo na minha vida, que já que Ele não está agindo, ajo eu mesmo. Eu vou lá e vou resolver o problema que eu preciso resolver. E muitas vezes erramos porque não esperamos Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer nas nossas vidas, e a gente vai lá e faz antes de Ele fazer. Mas a gente está falando de muito tempo aqui, difícil de esperar, né? A gente não está falando de um dia, de 2, de 5, de 10, a gente está falando de 400 anos, mais de 400 anos. É muito tempo. É tempo de gente nascer, morrer, de geração vir e ir. A gente está falando de mais de 400 anos. Agora, olha que interessante, olha o que diz no capítulo 2, versículo 23 e 24. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com
Jacó. Olha só que coisa. Eu fico pensando o seguinte: eles ficaram mais de 400 anos lá, e depois Deus os livrou, né? Se você não conhece a história, Deus tirou eles de lá. Deus foi lá e falou: eu vou chegar lá, mas só voltando. Deus foi lá, falou com Moisés. Moisés veio e muita peste lá, Deus tirou o povo e conduziu até a terra prometida, pelo deserto, tudo. Isso aconteceu. Só que 400 anos depois, a minha pergunta é: por que Deus não fez antes? É o mesmo Deus, o poder é o mesmo, a autoridade é a mesma. Ele podia ter feito antes. Ele podia ter feito no primeiro ano, podia ter feito no quinto. Ele podia até ter dito o seguinte: olha, eu vou ensinar uma liçãozinha para eles, eu vou deixar eles 5 aninhos lá, e aí eu vou tirar eles. Mas 400 anos é muito tempo. Pô, não precisava de tudo isso. Geração veio, geração foi, gente morreu. O neném não tinha nada a ver com a história e ficou aqui. Quem tinha a culpa era o pai, o avô que aprontou lá e veio parar aqui. Pô, Deus, 400 anos. E muitas vezes a gente está numa estação, a gente está num problema, a gente está vivendo uma coisa e parece que a gente não sai, a nossa vida está encrencada naquele negócio e parece que Deus não está fazendo nada. E a gente olha para histórias como essa e a gente pergunta para Deus e diz: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que é poderoso. O Senhor fez lá, o Senhor fez aqui, o Senhor fez na vida desse. Por que o Senhor não está fazendo na minha vida? Será que o Senhor vai demorar 400 anos também? Será que o Senhor vai demorar 30 anos também? Se o Senhor pode fazer daqui 30, por que o Senhor não faz hoje? Mas sabe o que me chama a atenção? É porque na verdade o que acontece é que o capítulo 2, no final do capítulo 2, vai mostrar que o que? O povo no final do capítulo 2 está cansado. No final do capítulo 2 eles já não aguentam mais viver naquela situação. Eles então levantam os olhos e começam a clamar a Deus e dizer: Deus, olha, nós não queremos mais viver dessa situação, nós não queremos mais a nossa vida aqui, faça algo, Deus, olha, a gente não quer mais estar nessa situação, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E isso me chama a atenção. E aí o texto diz que Deus ouviu o clamor do povo, Deus ouviu a oração do povo, ou seja, Deus permitiu o povo ficar lá no Egito o tempo que o povo quis ficar lá no Egito. Sabe por quê? Porque Deus não tira a gente de uma estação, Ele não arranca a gente de uma estação. Se você quiser ficar no lugar que você está vivendo, a vida medíocre que você está vivendo, Ele vai permitir que você viva. Agora, no momento que você entender que existe algo a mais, que existe um próximo nível, que Deus pode te levar além, que esse não é o melhor de Deus para a tua vida, e você dizer: Deus, não mais, eu sei que existe mais do Senhor, eu não estou vivendo as promessas, eu quero ir para a próxima fase, eu quero ir para o próximo nível. Aí sim Ele vai vir, vai te pegar e te levar para o próximo nível. Enquanto para você tiver tudo bem naquele lugar, para Ele tudo bem também. Sabe por quê? Porque a gente serve um Deus que Ele é educado. Ele não é que nem você, não. Te ofendi, né? Não é igual eu. Guilherme, seu mal educado. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que isso quer dizer? Deus bate na portinha, meu filho. Deus pede permissão. Ele não arromba a porta da vida de ninguém. Você precisa abrir a porta, você precisa dizer: Deus, a minha vida está aqui, o meu coração, entra na minha vida, faz a tua vontade, faz aquilo que o Senhor quer, me leva para o lugar que o Senhor quer me levar, eu quero viver os projetos do Senhor. Se você não fizer isso, Ele vai te deixar lá no lugar que você está e vai ficar esperando você querer, você falar. Então o povo fica 400 e tantos anos lá no Egito. Não é porque Deus é um Deus mau, porque Deus é um Deus malvado e falou: bem feito, geração vai morrer já. Não, é porque o povo foi lento demais na oração. O povo esperou muito. Se o povo tivesse entendido antes: erramos, falhamos, caímos aqui, mas nós servimos a um Deus que é misericordioso, Deus nos tira desse lugar. Se tivesse clamado antes, o mesmo Deus que tirou depois de 400 anos podia ter tirado depois de 1, de 5, de 10, de 15, de 20. Nem tudo é com Deus, tem coisa que é com a gente. Tem coisa que Deus corresponde às nossas ações. E aí,
Então anote isso, não se esqueça. Enquanto eu estiver ok com o nível que eu estou, eu não passo para o próximo nível. Quando você estiver ok com a tua vida, Deus não vai te arrancar dessa vida que você está vivendo e te levar para um outro nível. Você vai ficar aí nesse lugar. Enquanto para você o teu casamento estiver bom assim, Deus vai deixar você viver o teu casamento assim. Enquanto as coisas na tua vida estiverem ok assim, Deus vai ficar lá esperando, até o dia que você dizer: tem mais, tem algo melhor, tem algo maior, e eu quero. Sabe o que acontece? Que algumas pessoas confundem. Aí vai dizer para mim o seguinte: Gui, mas você está falando então para a gente ser ingrato, então é começar a reclamar: oh Deus, eu estou aqui, o Senhor não vai me tirar. Não, as pessoas confundem ingratidão com descontentamento santo. É uma coisa diferente. Eu sou grato por aquilo que Deus fez até aqui, mas eu sei que Deus tem mais. Eu sou grato por aquilo que Deus, eu sou muito grato, Deus. Eu entendo que eu cheguei aqui porque o Senhor me abençoou. Eu entendo que o Senhor me trouxe até aqui, mas eu também sei que aqui não é o final da linha. Eu sei que tem mais, eu sei que o Senhor quer me levar ainda mais, eu sei que o Senhor quer fazer mais, eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Então ainda não terminou o descontentamento santo. Está tudo bem, mas não está. Quem já viveu isso? Está tudo bem, mas não está. Aquele incômodo no seu coração de: pô, está tudo bem, mas tem algo a mais, pode ser mais, posso viver mais. Acho que em algum momento a ficha daquele povo caiu. Eles entenderam: cara, olha o que nós estamos vivendo, nós podemos mais, porque somos filhos do Rei dos Reis. Podemos mais, tem mais. A ficha cai, eles clamam, Deus ouve, e aí Deus vai responder. Agora, o povo estava sofrendo muito, foi um tempo de sofrimento, e não o tempo inteiro, porque na verdade nós vamos ler em Êxodo no capítulo 1, dos versículos 6 a 9, quero ler com vocês. Olha o que diz: com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então olha só o que está acontecendo. Até a gente sabe que a princípio José, ele vai para o Egito, né? Foi vendido pelos irmãos e tal, chega no Egito e ele é favorecido lá no Egito, porque ele vai crescendo, Deus vai abençoando ele lá. Ele chega a ser o governador lá do Egito, o homem mais importante depois de Faraó, e ele alcança favor diante de Faraó. Por conta disso, então agora seus familiares e o povo agora de Israel agora pode ir até o Egito, e eles estavam bem, estavam protegidos. Por quê? Por conta de José, é o que o texto diz. Mas José morreu, Faraó morreu, surge um novo rei, um novo Faraó, e esse rei que surge não conhecia José e não sabia do povo não. Esse novo rei que surge, ele começa a observar e ele começa a olhar o povo de Israel que está lá no Egito, e ele começa a dizer: meu, o que está acontecendo? Esse povo aqui está procriando, esse povo aqui no nosso meio, eles estão aumentando. Isso começa a preocupá-lo, porque ele diz: daqui a pouco eles são maiores do que nós, e eles vão ganhar força, e aí eles vão fazer uma reviravolta aqui, vão nos vencer, vão conquistar o nosso território. Então ele começa a dificultar a vida do povo de Deus ali no Egito. Ele coloca trabalho pesado para eles, ele coloca até controle de natalidade ali. Ele diz o seguinte: olha, se nascer, ele contrata as parteiras lá, e ele diz: olha, se nascer filha de hebreu, de hebreia lá, se for menino, mata menino, não deixa menino viver não. Então ele está de alguma forma tentando abafar, tentando diminuir. Agora olha que coisa maravilhosa, isso me chama a atenção, porque povo de Deus é assim, povo de Deus até no Egito cresce, povo de Deus até no Egito é abençoado. Faraó está olhando e está preocupado, dizendo: o que está acontecendo com esse povo? Porque eles estão crescendo. Assim é povo de Deus. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas no pior lugar do mundo você vai frutificar, no pior lugar do mundo você vai ser abençoado, no pior lugar do mundo você vai crescer, porque o lugar não determina as nossas vidas, é a gente que chega lá e faz a diferença no lugar que estamos. Então o povo está lá e está crescendo, está crescendo, está crescendo, que a bênção de Deus é assim.
Onde ela vai, onde a gente vai, ela vem atrás. O povo está crescendo. Eu vejo que Faraó perde uma grande oportunidade na vida dele, porque ele podia ter olhado para o povo de Deus e ter ido lá e dito: ei, me ensina a técnica aí. Como é que vocês fazem para crescer tanto? O que vocês estão fazendo? Ele podia ter, ou ele podia ter se rendido ao Deus do povo hebreu, dos judeus, e dito: olha, realmente eu vejo a bênção de Deus, viu, sobre vocês, porque vocês estão aqui em terra estranha e vocês cada vez estão mais fortes, crescendo. O Deus de vocês é poderoso mesmo. Mas é os ciúmes, a inveja e tudo isso. Ele estava tudo bem enquanto o povo estava ali e estava crescendo. A gente vai perceber que o problema nas palavras aqui é que a preocupação dele é quando o povo começa a crescer de tal maneira que ele pensa: esse povo vai ficar maior do que nós somos. E é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. A pessoa que quer te derrubar, a pessoa que tem inveja de você, a pessoa não se incomoda, assim, a pessoa não se incomoda que você tenha, ela só se incomoda que você tenha mais do que ela. Ela não se incomoda que você tenha um carro, o problema é você ter um carro mais bonito que o dela. O problema não é você casar, o problema é você casar com uma pessoa que é mais bonita que ela. O problema das pessoas é exatamente o que o Faraó está vivendo aqui. Enquanto o povo estava ali, pode até crescer. O problema não era crescer, o problema era crescer mais do que a gente. Aí você arrumou um problema comigo. Aí eu mato. Aí eu mando matar. Agora aqui nós temos uma lição importante, sabe por quê? Aonde nós depositamos a nossa confiança, de onde esperamos o favor nas nossas vidas. Imagina se eu espero o favor de Faraó. O povo tinha o favor de Faraó por causa de José, mas José morreu, Faraó morreu, o favor morreu junto. O favor se foi. E muitas pessoas vivem desse jeito, pensando que a coisa mais importante da vida é: se eu tiver favor do Faraó, se eu tiver favor do chefe lá da empresa, se eu tiver favor com aquela pessoa. E a minha pergunta para você é: e se aquela pessoa morre? E se aquela pessoa é tirada do emprego? E se o teu chefe é mandado embora e a pessoa que entra no lugar do teu chefe não gosta de você? Ah, mas é meu sogro, Gui, eu estou tranquilo. Mas e se teu sogro tem um ataque do coração hoje e amanhã um novo diretor assume no lugar dele e ele não gosta de você? Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança no homem. A gente pensa: se eu tiver o favor daquela pessoa, eu estou bem. Mas na verdade, é claro que o favor de homens é bom, nos ajuda, mas não é o essencial. O principal nas nossas vidas é termos o favor de Deus. O que tirou o povo do cativeiro não foi o favor de Faraó, mas foi o favor de Deus que estava sobre aquele povo. O povo sofrendo naquele momento, mata criança, isso, aquilo, colocando muito peso, trabalho pesado para o povo sofrer. E é nesse contexto aqui, eu estou fazendo a história longa, curta, para chegar ali no Mar Vermelho, onde nós lemos. É nesse contexto aqui que nasce Moisés, o libertador. É nesse contexto onde está matando criança, onde o povo está sendo oprimido, que nasce Moisés. Moisés, sua mãe hebreia, mas ele nasceu no Egito. Então imagina a confusão na nossa cabeça: eu sou daqui, mas não sou. Esse é meu povo, mas não é. Essa é minha terra, mas não é. Estou aqui de passagem, estou aqui porque
trouxeram meus pais, meus avós para cá, mas na verdade não sou daqui. Eu sirvo a um Deus que tem promessas de que um dia a gente vai voltar para lá. Então Moisés ele está crescendo nesse conflito, morando no palácio de Faraó, neto de Faraó, porque a filha de Faraó o adota. Então ele está crescendo lá com esse conflito de que sou, mas não sou, estou aqui, mas um dia não vou estar mais. E aí um certo dia ele vê algo, ele vê que tem uns egípcios que estão maltratando os judeus, e aquilo o incomoda, porque ele é egípcio, mas ele é judeu também. Ele está lá, mas não está. E aí ele vê aquilo e ele fica, aquilo o deixa indignado. E aí o que é que ele faz? Ele vai lá e mata os egípcios que estavam oprimindo os judeus, esconde os egípcios debaixo da areia. No dia seguinte ele está lá passeando, tranquilão, e ele vê alguns judeus discutindo, e ele vai lá dizer: para com isso aí, que besteirada é essa aí? E aí eles vão e confrontam Moisés, diz: quem que você pensa que você é? Você acha que você é juiz para querer falar, querer determinar alguma coisa aqui? A gente bem sabe, viu, o que você fez ontem aí, a gente está sabendo que você matou o egípcio aí. Moisés toma aquele susto, né, porque afinal ele é um egípcio ali também, e ele sabe que se a notícia chega a Faraó, cortam a sua cabeça. Agora isso é muito louco, né? Porque se você for parar para pensar, Moisés, e aqui eu mergulho aqui nas escrituras, eu me vejo na história, e aqui a gente vê a vida, aqui a gente vê a vida como ela é, aqui a gente vê relacionamentos como eles são. Porque a gente vai ver aqui Moisés, o que é que Moisés fez? Moisés ele foi ajudar os seus companheiros. Ele está lutando a favor do seu povo. Ele foi lá e matou um egípcio, porque ele viu um egípcio oprimindo seu povo, e aquilo o deixa indignado, e ele diz: não, isso não pode acontecer. E aí ele vai lá e mata. Mas quando ele vai falar com seus amigos e colegas que são judeus do mesmo povo, eles então colocam o dedo na cara de Moisés e diz: quem é você para falar alguma coisa? Mas e jogam na cara e dizem: eu vi o que você fez ontem. Mas Moisés só tinha feito ontem aquilo para os ajudar. Na verdade, Moisés estava lutando pela causa deles. Quantas vezes, né, na vida a gente passa por isso. Você só fez para ajudar, e muitas vezes o que nós recebemos é ingratidão das pessoas. As pessoas não reconhecem aquilo que nós fizemos por ela. Com certeza ali naquele momento Moisés tem um sentimento de frustração, de tipo: cara, eu nem preciso de vocês, eu sou um neto de Faraó, vocês precisam mais de mim do que eu preciso de vocês. Vocês estão colocando o dedo na minha cara, me desprezando. Com certeza Moisés era um homem e teve esses sentimentos, e muitas vezes a gente passa isso nas nossas vidas. Eu gosto dessas histórias porque são reais na Bíblia. A gente vê um homem aqui passando por situações e sofrendo, ele fica frustrado, só que quando isso acontece, o que é que ele decide? Eu preciso ir embora daqui, preciso fugir, porque se descobrirem isso aqui, esses caras vão contar, e se descobrirem vão cortar minha cabeça. Ele foge, ele vai para um lugar distante, vai para Midian. A Bíblia nos conta que ele vai passar lá 40 anos de sua vida. Na verdade, eu penso que Moisés ele foi dar continuidade na sua vida. Foi um episódio da sua vida ali que aconteceu, um desastre, e ele continuou. Ele foi viver a sua história. Ele foi lá, constituiu família, estava vivendo, estava trabalhando. Agora, olha que coisa interessante. Anos se passaram, 40 anos se passaram disso aqui. E aí, o capítulo 2 de Êxodo, no final do capítulo, olha como termina o capítulo 2. O finalzinho, no versículo 23, diz o seguinte: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou a Deus. Aí, em Êxodo, no capítulo 3, ou seja, logo após, já no versículo 2 diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. No versículo 7 diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do seu povo. Então,
olha só o que está acontecendo. Capítulo 2, finalzinho, o povo está lá, depois já de 400 anos, e aí o povo clama e diz: Deus, nós não estamos aguentando mais, a gente está cansado, faça alguma coisa. O Senhor é o Deus de promessa, o Senhor é o Deus de aliança. Abraão, Isaac, Jacó, tenha compaixão e misericórdia de nós. E aí o que é que eles estão esperando? Eles estão esperando que esse Deus que é todo poderoso, ele apareça e ele faça alguma coisa. Mas aí no capítulo 3 começa dizendo que Deus vai aparecer para Moisés numa sarça que pega fogo, mas não se queima. Moisés está vivendo a vida dele em Midian, longe, distante, 40 anos depois do acontecido lá atrás. E aí Deus vai lá e chama Moisés e diz: Moisés, olha, é o seguinte, Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está pisando é santo, eu tenho um negócio para falar com você. O que foi, Deus? Olha, eu tenho uma missão para você, Moisés. Qual é a missão, Senhor? Eu quero que você volte para o Egito, porque o meu povo está clamando lá, e eu quero libertar o meu povo, e eu vou usar a tua vida. Mas Deus, como assim? Eu não sou a pessoa certa, eu sou meio gago, eu tenho dificuldade para falar. Imagina, eu vou lá fazer o que diante de Faraó? E quando ele me vê, ele vai querer me matar. Esquece essa ideia. E aqui nós temos no final do capítulo 2 o povo clamando, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós. E no começo do capítulo 3 nós temos Deus: Moisés, eu vou te levar lá para fazer algo, para livrar do meu povo. No final do capítulo 2 nós temos o povo clamando e dizendo: Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E esse final de capítulo 2 sou eu e é você. Sabe por quê? Porque na verdade na Bíblia, no texto, não diz que Deus apareceu ali no final do capítulo 2. No final do capítulo 2 Deus não trouxe uma resposta. O povo está clamando e não tinha uma resposta. O povo estava orando e pedindo a Deus uma solução, e Deus não trouxe uma solução. Sabe por que Deus não trouxe uma solução? Porque enquanto o povo estava clamando, Deus estava falando com Moisés. Eu não sei se você entendeu o que eu estou te falando. Enquanto você está clamando, Deus já está falando com Moisés. Enquanto você está clamando, Deus já está trazendo a resposta. Enquanto você está clamando, Deus está trazendo a solução. O problema, sabe qual é? Que muitas vezes a gente está clamando e a gente está pensando: Deus não responde as minhas orações. O fato de Deus não responder a sua oração não significa que Deus não esteja trabalhando. Enquanto você clama, Ele já está falando com Moisés. Enquanto você clama, Ele já está trazendo a provisão para aquilo que você pediu. E a gente fica aqui, porque a gente acha que a gente clama e Ele tem que falar de volta. O povo clamou e não conseguia ver o que estava acontecendo lá em Midian. Nós somos limitados. A gente não está vendo, você não está enxergando o que Deus está fazendo. Mas sabe de uma coisa? O teu clamor chegou, a tua oração foi ouvida. Mas eu não estou vendo, não me interessa se você... O povo não estava vendo. O fato de eu não ver não significa que Deus não está trabalhando. Grave isso. Você orou, você clamou, Deus ouviu o teu clamor. O povo não viu uma resposta na hora, mas Deus ouviu o clamor. O povo estava lá clamando e Deus já estava lá: Moisés, eu tenho uma missão para você, você vai ser o libertador. Mas eu sou a pessoa errada. Aí Deus, o povo estava clamando, mas Deus não tinha tempo para ficar lá respondendo o povo, porque Deus estava convencendo Moisés, porque Moisés não queria ir lá. E Deus estava dizendo: meu filho, vai. Mas Deus, eu vou chegar lá, vão querer me matar, eu vou falar que quem me mandou, quem que me enviou? Aí Deus, o eu sou te enviou, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou te enviou. Pode ir, Moisés, que eu vou tirar o meu povo do cativeiro. Enquanto eu não vejo, Deus está trabalhando. Aí a história é maravilhosa. Um monte de milagre começa a acontecer. Deus vai mandar Moisés até o Egito. E sabe o que é mais legal de tudo? Que não teve spoiler. Deus não enviou aviso antes. Deus não mandou o servo de Moisés para avisar: eis que está vindo.
Moisés, o servo do Senhor, ele virá e com mão forte livrará. Eis que digo, aguardem, está para chegar a hora. Não, Moisés chega lá sem aviso nenhum, sem avisar ninguém. Opa, bom gente, bom, seguinte, cheguei, hein? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus faz, e tem coisa que Deus faz que chega sem aviso. Ai, tem coisa que até você fala, nossa, eu tinha até esquecido que tinha orado por isso aqui. Você pode esquecer, mas Deus não esquece. Ele não precisa te avisar para a resposta chegar. Ele não foi lá, avisou para ninguém, calma gente, fiquem tranquilos, acalmem o coração. Moisés, eu vou trazer ele aqui, daqui a pouquinho ele vai chegar, ele vai acertar todas as contas, tudo, fica tranquilo. Não, o povo estava aflito lá mesmo, clamando, oh meu Deus, e agora, o que vai fazer? Enquanto isso Moisés já estava voltando, já estava lá no caminho. O que eu quero dizer para você? A tua resposta está no caminho, está vindo, está chegando. Por isso você não precisa ficar lá, desesperado, pulando, oh meu Deus, cadê? Você nem sabe que Deus já trabalhou, você nem sabe que Deus já deu ordem, você nem sabe que Deus já liberou uma palavra, você nem sabe que a resposta já está no caminho, você nem sabe que Deus já colocou no coração da pessoa que precisa te fazer uma ligação, e ela vai te fazer uma ligação daqui uns dias, você nem sabe, mas Deus já fez. A gente precisa mudar um pouco de perspectiva, tirar os nossos olhos das coisas da terra e entender que Deus não funciona e não trabalha como a gente trabalha. O povo fica lá e aí Deus manda Moisés, o Moisés chega lá e começa a acontecer um monte de coisa extraordinária. A gente sabe das pestes que Deus vai mandar, porque Faraó, bicho de coração duro, e não queria deixar o povo ir não. Aí Deus falou, não vai deixar, então tá bom, manda sapo, manda pulga, manda tudo. E confusão naquele lugar. Rapaz, pensa uma coisa dessa. Eu não gosto de bicho assim não, né? Você já pensou? Você levanta, tem um mar de sapo no teu quarto. Você vai no banheiro, senta no trono. No principal momento do seu dia. Pô, confusão, né? Foi tão ruim que uma hora falava assim, para, chega, manda o povo embora, esse povo está infernizando a nossa vida, deixa eles irem. Agora o que é muito interessante é que é o seguinte, versículos 21 e 22 do capítulo 3 diz assim, Deus falando com o povo, eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, ou seja, mais de 400 anos vivendo uma opressão terrível. E aí Deus traz uma palavra dizendo assim, calma, vocês vão ter favor com eles. Calma aí, deu favor com quem me odeia? E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os teus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Que Deus é esse, né? Que faz essas coisas. Olha o que está acontecendo aqui. Deus, ele é tão carinhoso, porque o povo passou por tudo aquilo e sofreu e foi oprimido e chorou e podia sair dali e sair choramingando e dizendo, Deus, a gente saiu e viveu isso aqui, porque tudo isso, olha, passamos por isso e nada nos foi dado, saímos de mão vazia, abanando. Sabe o que isso aqui me ensina? Isso aqui me ensina o seguinte, essas tempestades que a gente passa muitas vezes nas nossas vidas, estes tempos difíceis, as lutas muitas vezes que a gente enfrenta nas nossas vidas, Deus é tão bom, Ele é tão bom que Ele não permite que eu saia de mãos vazias. Sempre eu sou abençoado, sempre Ele faz algo na minha vida, sempre alguma coisa é acrescentado a mim. Ele não desperdiça, Ele não desperdiçou 400 anos. Ele olha para aquele povo e diz, vocês sofreram, mas vocês foram oprimidos, vocês foram envergonhados, mas vocês serão honrados
também. Vocês vão sair deste lugar com mais coisas do que vocês chegaram aí. Vocês vão ser abençoados na saída, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus apenas de reconciliação, mas Ele é um Deus de restituição. É um Deus que aquilo que arrancaram de nós e tiraram de nós e talvez nos envergonharam, Ele vem e diz assim: fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, que eu vou devolver, e vou devolver em dobro. Você vai ser honrado, você vai ser abençoado, você vai sair melhor do que você chegou. É isso que está acontecendo aqui. Aí olha só uma coisa, aí beleza, saíram. Vamos lá, estamos na história. Saíram do Egito. O faraó deixou. Vamos para a terra prometida, oh glória. Vão no deserto para chegar lá. Aí, aqui a gente já pula para o capítulo 13 de Êxodo. Olha o que diz no versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu não. Está dizendo o que, Gui? Que Deus fez o povo andar mais, que Deus levou o povo pelo caminho que era mais longe. O povo saiu e aí Deus falou: ah, tá bom, o caminho mais curto é o caminho dos filisteus, mas eu sei que quando vocês chegarem lá e os filisteus vão invocar e vão querer guerrear, vocês vão ficar com medo, vão retroceder e vão querer voltar para o Egito. Então, conhecendo vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar a rota. Eu não vou deixar vocês passarem pela terra dos filisteus. Vocês vão dar volta, vai andar um pouquinho mais, meu filho, vai cansar as pernas, mas vai sobreviver. Aí Deus manda para um outro lugar. E esse lugar que Deus vai mandar é exatamente o lugar que a gente está falando, que eu li para vocês. O povo desvia do caminho dos filisteus, não passam pelo meio dos filisteus, eles desviam o caminho e vão chegar lá e vão se deparar com o Mar Vermelho. Ou seja, não sei o que é pior, o Mar Vermelho ou se é os filisteus, porque quando eles chegam no Mar Vermelho, eles não chegam só no Mar Vermelho e não tinha barquinho para atravessar o Mar Vermelho. Eles chegam no Mar Vermelho e atrás deles está o exército de Faraó, porque quando o Faraó liberou para o povo ir, Faraó se arrepende, diz: não, agora vai todo mundo atrás deles e pode pegar e mata todo mundo atrás de volta. Então, ou seja, eles pensam o seguinte: não vamos passar pelo caminho dos filisteus. Oh glória, Deus está livrando a gente. Aí daqui a pouco chega lá no Mar Vermelho e o exército inimigo está atrás. Meu Deus, e agora o que será que era pior, aqui ou ali? Mas sabe o que eu vejo nessa história, o que eu entendo disso aqui? Olha só, Deus, Ele sabe as batalhas que eu suporto. Deus, Ele sabe as guerras que eu posso guerrear. Ele sabe até onde eu consigo segurar. Ele sabe quando eu vou retroceder ou não. E quando Ele sabe que se essa guerra eu não consigo batalhar, Ele me livra dessa guerra. Se Ele sabe que nessa guerra aqui eu não vou conseguir chegar do outro lado, Ele me livra dessa guerra. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: se você está vivendo uma guerra e uma batalha e o diabo está dizendo para você: eu vou te matar nessa batalha que você está vivendo, não, porque você está vivendo essa batalha, mas Deus não permite que você viva guerras e batalhas que você não tenha capacidade ou que Ele não esteja com você, para que você consiga suportar. Ele olha, Ele diz assim: os filisteus não, eles vão desistir, o Mar Vermelho sim. E aí, sabe qual que é o grande problema meu e seu? É que a gente olha para o Mar Vermelho, a gente se depara com o Mar Vermelho e a gente murmura e a gente reclama, porque foi exatamente o que aconteceu. O povo chegou lá no Mar Vermelho e começou a reclamar com Moisés e dizer: você nos trouxe aqui para a gente morrer aqui no Egito? Era melhor estar lá no deserto, era melhor estar lá no Egito, porque lá a gente comia, dormia. O que é que você fez conosco? E é o que eu e você fazemos. A gente está aqui de frente para o Mar Morto, a gente está olhando para o Mar Vermelho e pensando: pô,
Deus, agora eu vou morrer aqui. Sabe qual que é o grande problema? O problema é que ao invés de olharmos para o Mar Vermelho e murmurar, nós deveríamos celebrar. Sabe por quê? Porque se estamos no Mar Vermelho, é porque Deus nos livrou do caminho dos filisteus. Se estamos neste lugar, é porque a gente não consegue ver os livramentos de Deus. Talvez você está vivendo o que você está vivendo porque Deus com a sua mão poderosa pegou e te tirou e te colocou nesse lugar, porque Ele sabe que você vai sobreviver nesse lugar. Você não vai morrer. E a gente está em frente ao Mar Vermelho resmungando com Deus. E Deus está falando, mas ia morrer. Não estou entendendo. Deus ia cortar a sua cabeça agora. O mar eu abro. Está tudo certo. Deus conhece as guerras que podemos enfrentar. Seja lá o que você esteja passando, você vai passar. Não vai morrer. Porque se Ele permitiu que você estivesse passando, é exatamente por isso, porque você vai passar. Porque você não vai morrer no meio do caminho. Porque Deus não apareceu para te matar. O diabo faz isso, ele vem para destruir. Deus não. Deus, Ele vem para nos abençoar, para nos promover, para nos levar a um lugar mais longe. Agora, olha que loucura. A vida toda a gente, quando a gente vai falar nessa passagem aqui do Mar Vermelho, e a gente prega, porque é um milagre maravilhoso, né? Abrir um mar, pô, a gente desde pequenininho assiste lá na revistinha, na escola dominical e tudo. Sabe qual é a maior loucura para mim? É que o povo chega ali no Mar Vermelho, e o povo está ali no Mar Vermelho, naquela situação extremamente difícil, porque está diante de um negócio impossível de passar, e com um exército atrás que vai matar eles. E o problema dessa situação é que não dá nem para repreender o inimigo. Afinal, não foi o inimigo que colocou eles nessa situação. Como é que faz quando não dá para brigar com o capeta? Repreende, não, repreende o que? Foi Deus que fez. E agora? Vai repreender quem? Vai repreender Deus? Ou Deus está amarrado? Como é que faz? Essa é a maior loucura. É quando você obedece a Deus e você se depara com o Mar Vermelho e com o exército atrás. Porque você fala, não é possível isso aqui. Como é que Deus faz um negócio desse comigo? Esse Deus não é bom, não. Um Deus que faz uma coisa dessa, não é? Vocês não é crente, não. Nada a ver, mas eu lembrei agora, achei engraçado. Foi Deus que fez. Foi o inimigo que fez. Não foi porque o povo estava pecando que eles chegaram ali, naquela situação difícil que eles estavam vivendo. Pelo contrário, foi porque eles estavam obedecendo que eles chegaram ali. E quando você obedece e a tua obediência te leva para um lugar desconfortável, e quando você obedece e a tua obediência te leva para um lugar que você fala assim, cheguei aqui, mas parece que Deus não está aqui não. O que você faz? Difícil, né? Essa é a grande loucura. E quando chega nesse momento aqui, o povo fica com raiva de Moisés, né? O povo começa a crucificar Moisés. Você colocou a gente nessa situação. Olha aqui, ó. Você falou que Deus tinha falado, né? Aqui, ó. Aí, olha a resposta de Moisés para o povo. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão estes egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Olha que Moisés firme, hein? Olha. Mas engraçado que no versículo 15, Deus está falando com Moisés o seguinte: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem.
Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui. Moisés se levantou diante da igreja, da congregação do povo e disse: fiquem tranquilos, está tudo certo, o Senhor pelejará por nós. Vocês estão todos desesperados? Fiquem calmos. Vira as costas. Meu Deus, você precisa fazer alguma coisa. E aí Deus responde: o que você está clamando? Fala, vou marchar, meu filho. Isso aqui sou eu na história, gente. Isso aqui é você. Isso aqui é a história de um marido que está no final do mês, a esposa fala: amor, tem dinheiro na conta, nele fala: amor, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Ei, Deus é Jeová Jireh, que provê. Você não quer não, amor, fica em paz, descansa o coração. Senhor da glória, faz alguma coisa, um milagre na minha casa. Isso aqui é o pai que o filho chega pequeno e diz: papai, mas e isso e aquilo? E o papai olha para o filho e diz: meu filho, o papai do céu é nosso papai que cuida de tudo, e está tudo certo, ele guarda as nossas vidas, pode descansar teu coraçãozinho, filhão, está tudo certo. Ele vira as costas e diz: Senhor, cuida da minha casa. Eu gosto da Bíblia por causa disso, a nossa história está aqui. Às vezes a gente tem que chegar lá e falar: não, está tudo certo. Aí a gente entra no quarto, vai lá tomar um banho, já que a água está caindo, não dá para ver o choro, né? Já chora, toma banho junto, já que é para... Agora, olha que coisa linda, aí vai chegar no grande momento, né? Tão esperado, o mar vai se abrir, o milagre vai acontecer. Aí no versículo 21, olha o que diz: então Moisés, porque Deus diz para ele: por que está clamando? Diga ao povo que marcha. Aí Deus manda lá ele agir, e aí Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não se atenta para alguns detalhes da Bíblia. A gente assiste o desenho e a gente só pensa no milagre. Aconteceu um milagre, Deus, Moisés foi lá e tocou na água e a água abriu. Mas o texto não fala isso. O texto não fala que Moisés tocou na água e o mar se abriu. O texto diz que Moisés estendeu a vara lá. E aí o que é que aconteceu? Deus começou a soprar um forte vento. Ou seja, Deus não abriu o mar, ele começou a soprar um forte vento. O forte vento fez com que o mar se abrisse. Mas o texto diz que isso aqui demorou a noite inteira. Durante uma noite toda, o vento soprando e o mar se abrindo, o mar se abrindo, o mar se abrindo, o mar se abrindo. Eu penso o seguinte, imagina aquela coisa... um vento absurdo para abrir um mar, meu amigo. Tem que ser um vento daqueles ventos que a gente nunca viu na nossa vida, né? E aquele vento, a água começa a dividir, mas ela não divide de repente. Ela começa a dividir e ela demora a noite inteira para dividir. Gui, o que você está querendo? Desenha para mim em nome de Jesus. O que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Muitas vezes a gente está lá esperando um milagre, dizendo: Deus, o Senhor vai fazer, e Deus vai fazer. O grande problema é que a gente pensa que Deus é um abridor de mares, e que com uma palavra Ele abre um mar, só que nós não temos paciência de esperarmos a noite inteira para ver o milagre acontecendo. O problema, sabe qual é? É que ao invés de focarmos no Deus que sopra o vento, a gente foca no mar. Na verdade a gente tinha que mudar o nosso olhar e a nossa perspectiva. Sabe por quê? Porque o povo entendeu isso. Olha, o mar ainda não se abriu, mas Deus já está soprando. O milagre ainda não aconteceu, mas Deus já está soprando. Se Deus está soprando, o mar vai se abrir. Se Deus começou a soprar, o mar vai se abrir. Então, querido, eu preciso mudar de perspectiva. Ainda não aconteceu, mas Deus já está soprando. O mar ainda não se abriu, mas Deus já está soprando. Aprenda a ouvir, aprenda a entender o sussurro, o sopro de Deus nas nossas vidas, porque talvez ainda não seja com
completa o milagre, mas Ele já começou a fazer, Ele já começou a soprar, Ele já começou a soprar um forte vento. Você pode descansar à noite. O povo dorme, só no dia seguinte eles vão passar em terra seca. Só o dia seguinte. Só que a gente entra em pânico, porque a gente fica olhando para o mar, que está demorando para abrir. A gente está olhando para o mar, que é muito grande, esse vento aqui não vai dar certo. Se soprou, vai abrir. Essa é a certeza e a convicção que eu preciso ter na minha vida. O que parecia que eles seriam destruídos ali, né? A verdade é essa. Acho que todo mundo estava pensando assim: morremos, vamos ser destruídos aqui. De repente algo começa a acontecer, começa a soprar, indícios de que algo vai acontecer. No dia seguinte, o grande milagre, o mar aberto. Aí sai no noticiário, sai nas revistas e nos jornais: o Deus de Israel abriu o mar. O Deus de Israel soprou um forte vento e seu povo passou com os pés secos no meio de um mar. Que loucura é essa, gente? Você tem noção do que é isso? Imagina só você passar no meio do mar em terra seca. Foi isso que aconteceu. Aí olha só o que está acontecendo. O povo, para terminar, o povo está passando aqui no meio do mar vermelho. Eu fico imaginando, olhando para um lado, olhando para o outro. Jesus amado, hein? Que coisa é essa? E passam, chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, a Bíblia depois vai dizer o quê? O que acontece? Eles vão depois agradecer do outro lado, festejar. Claro, né? Quem não ia? Até você que é mais duro assim, ia dar uns pulos lá de alegria. Mas o que acontece? Eles olham para trás. E quando eles olham para trás, o que acontece? Depois de todo mundo ter passado, do povo de Deus, o que acontece? Deus na verdade empurra o povo do exército inimigo para quê? Para também seguir o povo de Deus. Vai lá, pode ir, vai lá buscar o povo. Vocês não querem pegar? Isso, vem, vamos lá. E aí o povo vai lá e entra também, passando em terra seca, dizendo: vamos pegar esse povo de Deus e vamos trazer de volta, vamos matar. Só que qual é o fenômeno? Quando eles estão no meio do mar vermelho, Deus fala: fecha mar. Mar fecha. O exército de Faraó morre, todo mundo afogado, carruagens, cavalos, todo mundo no meio do mar. E o povo de Deus do outro lado está livre, liberto. Agora vai andar no deserto. Olha só que coisa interessante. A gente pensa que às vezes Deus faz o que Ele fez com o povo, vive situação assim difícil, e o povo pode ter pensado nisso. Rapaz, olha que coisa maravilhosa, a gente viu tudo isso, Deus abriu o mar, a gente chegou do outro lado e Deus completou a obra. Esse Deus é um Deus maravilhoso e era isso que Ele queria fazer. Olha que milagre extraordinário. Sim, essa é uma parte da história, mas na verdade não está completo, porque a história não terminou aí. Na verdade a história terminou ali nesse episódio, quando Deus na verdade destruiu o exército inimigo. Olha só que coisa interessante, porque na verdade quando o povo de Deus chegou ali no Mar Vermelho, o que é que eles pensaram? Armadilha, pegaram a gente, agora não tem saída. E quantas vezes nas nossas vidas é exatamente o que a gente pensa? Lascou, essa armadilha aqui foi para mim, essa armadilha aqui vai destruir a minha vida, eu agora não saio deste lugar porque não tem saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vim nessa manhã para trazer uma mensagem para você. Sabe qual é? Aquilo na verdade que veio para te matar, aquilo que veio para destruir a sua vida. Porque olha só, o povo sofreu por 400 anos no cativeiro, e o povo está pensando: essa armadilha foi para a gente, e Deus estava dizendo: não, essa armadilha foi para matar aquilo que estava tentando matar vocês há 400 anos. O povo estava dizendo: nós vamos afogar, e Deus estava dizendo: não, eu vou afogar os problemas que estavam tentando afogar a vida de vocês há mais de 400 anos. Gui, o que você está dizendo? O problema que você está pensando que veio para te matar, na verdade não é. O problema que você está pensando que veio para te matar, veio para matar aquilo que estava tentando te matar.
o problema que você está vivendo não vai te destruir. Na verdade, Deus está usando para destruir aquilo que estava te destruindo, em nome de Jesus. Ali Deus destrói os inimigos, aquilo que eles sofriam por mais de 400 anos. Agora a gente vai morrer. Deus estava dizendo: não, eu estou destruindo aquilo que estava destruindo vocês. Os problemas nas nossas vidas, daqueles que servem a Deus, não servem para nos matar, mas servem para nos promover. Pode ter certeza, a dor que você está passando, o problema que você está passando, as angústias que você está passando, elas não vieram para te matar, mas elas estão matando aquilo que veio para te matar. Ela está matando aquilo que estava te matando, em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado, para trás vão ficar os inimigos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que derruba as muralhas de Jericó se for preciso. Ele é um Deus que abre o mar se for preciso. E Ele faz mais, Ele me livra dos inimigos. Se Ele fez no meio do povo de Israel, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua fazendo. Vai ser assim na sua vida também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Aquilo que está tentando te matar vai morrer, e você vai continuar para viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus já deu a vida.